Louvor antropocêntrico, uma análise crítica. O louvor é uma forma de expressar a nossa gratidão, admiração e adoração a Deus, reconhecendo a sua grandeza, bondade e soberania. O louvor deve ser dirigido a Deus, e não a nós mesmos, pois Ele é o Criador, sustentador e Senhor de todas as coisas. No entanto, muitas vezes nos deparamos com canções que são chamadas de louvores, mas que na verdade são antropocêntricas, ou seja, colocam o homem no centro, e não Deus. Essas canções enfatizam as nossas necessidades, desejos, sentimentos, conquistas e planos, em vez de exaltar os atributos, obras e propósitos de Deus. Essas canções podem até mencionar o nome de Deus, mas o fazem de forma superficial, secundária ou instrumental, como se Deus fosse apenas um meio para atender aos nossos interesses. Esse tipo de louvor é perigoso, pois revela uma visão distorcida de Deus e de nós mesmos, e pode nos levar a uma falsa adoração, que não agrada a Deus, mas sim ao nosso ego. Além disso, esse tipo de louvor pode nos afastar da verdadeira comunhão com Deus, que se baseia na humildade, na dependência, na obediência e no amor. Como identificar e evitar o louvor antropocêntrico? Para identificar e evitar o louvor antropocêntrico, precisamos examinar as letras das canções que cantamos e compará-las com as Escrituras, que são a nossa regra de fé e prática. Precisamos perguntar: essa canção está de acordo com o que a Bíblia ensina sobre Deus e sobre o homem? Essa canção glorifica a Deus ou ao homem? Essa canção expressa a nossa submissão à vontade de Deus ou a nossa imposição da nossa vontade sobre Deus? Algumas características que podem indicar um louvor antropocêntrico são o uso excessivo de pronomes pessoais na primeira pessoa do singular ou do plural eu, nós, me, mim, meu, minha, extra, em contraste com o uso escasso ou nulo de pronomes pessoais na terceira pessoa do singular ou do plural. Ele, eles, o, a, seu, sua, etc., referindo-se a Deus. O foco nas circunstâncias temporais, materiais ou emocionais do homem, em detrimento das realidades eternas, espirituais e morais de Deus, a ênfase nas promessas, bênçãos e milagres de Deus, em detrimento dos seus mandamentos, juízos e disciplinas. A presunção de que Deus está obrigado a atender aos nossos pedidos, desejos ou expectativas, sem levar em conta a sua soberania, sabedoria e graça. A exaltação das qualidades, capacidades ou realizações do homem, em detrimento da sua pecaminosidade, fragilidade e dependência de Deus. A confusão entre a fé bíblica, que é a confiança em Deus e na sua palavra, com a fé positiva, que é a crença no poder da mente humana e da palavra humana. Exemplos de louvores antropocêntricos. Para ilustrar o que foi dito acima, vamos analisar alguns exemplos de louvores antropocêntricos, que são populares em muitas igrejas evangélicas. Esses exemplos não têm a intenção de ofender ou criticar os autores ou os cantores dessas canções, mas sim de alertar e orientar os cristãos que desejam adorar a Deus em espírito e em verdade. Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir, que tem promessa de Deus, não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Essa canção é baseada em uma interpretação equivocada da história de Abraão, que recebeu a promessa de Deus de ter um filho, mesmo sendo idoso e estéril. A canção sugere que, assim como Abraão, nós também temos promessas de Deus que garantem a nossa vida e a nossa vitória, e que basta termos a fé de Abraão para vermos essas promessas se cumprirem. No entanto, essa canção ignora que as promessas de Deus para Abraão eram específicas e incondicionais, e que a fé de Abraão não era uma força mágica que o impedia de morrer, mas sim uma confiança em Deus que o levava a obedecer, mesmo quando isso implicava em sacrificar o seu próprio filho. Além disso, essa canção ignora que a verdadeira promessa de Deus para Abraão não era apenas ter um filho natural, mas sim ser o pai de uma multidão de filhos espirituais, que são os que creem em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna.